graça, queridos. Bom dia, né? É uma alegria estar mais uma vez aqui com vocês para a gente conversar a respeito da palavra de Deus. Nós estamos iniciando a nossa EBD. O tema de hoje é renúncia. Antes da gente começar a nossa lição, eu gostaria de lembrá-los que é muito importante que vocês deem um joinha na nossa página no YouTube, né? Que vocês compartilhem esse vídeo, porque esse vídeo é tudo que comunica com a gente, tudo aquilo que nos ajuda a crescer, vai ajudar também outras pessoas. Nós precisamos lembrar que isso é um meio de divulgar a palavra do Senhor, de abençoar outras pessoas com aquilo que a gente tem aprendido, né? Muitas vezes a sua dificuldade, a gente está conversando aqui sobre determinado assunto que reflete uma dificuldade que você vivencia no seu dia a dia, na sua vida, e isso também pode ajudar outras pessoas, né? E então, assim, a gente gostaria realmente de reforçar isso, né? Dá o like, compartilha, se inscreve, né? Mostra para sua família esse conteúdo que realmente vai abençoar muitas vidas. Então, vamos lá. Vamos orar ao Senhor, pedindo a Ele que nos dê direcionamento nesse momento, né? E que o Espírito dele realmente possa ministrar em nossos corações, né? De modo personalizado, de acordo com a nossa necessidade. Pai querido, eterno Deus, esse é uma lição, Senhor, que está na Tua palavra. Nós pedimos que o Teu Espírito nos lembre, nos mostre, nos ensine todas as coisas. Não é meramente nós, homens, que estamos falando, Senhor, mas nós realmente reivindicamos a presença do Teu Santo Espírito para nos ensinar. Que esse ensino, Pai, possa alcançar muitas vidas, ó Deus, e que realmente possa trazer restauração, Pai, e amadurecimento para a Tua igreja, Senhor. Nós te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus, amém. O nosso texto base está em Marcos 10, 17 e 22 e 29 e 30. Vamos iniciar a leitura, né? Como eu falei antes, o nosso tema é renúncia e o subtema é: quem é o seu Deus? A lição se baseia na história do moço rico. Vamos lá. Quando Jesus estava saindo de viagem, um homem veio correndo, ajoelhou-se na frente dele e perguntou: Bom mestre, o que devo fazer para conseguir a vida eterna? Jesus respondeu: Por que você me chama de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Você conhece os mandamentos? Não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho contra ninguém, não tire nada dos outros, respeite o seu pai e a sua mãe. Mestre, desde criança eu tenho obedecido a todos esses mandamentos. Respondeu o homem. Jesus olhou para ele com amor e disse: Falta mais uma coisa para você fazer. Vá, venda tudo o que tem e dê o dinheiro aos pobres, e assim você terá riquezas no céu. Depois venha e me siga. Quando o homem ouviu isso, fechou a cara e, porque era muito rico, foi embora triste. O verso 29 e 30 agora. Jesus respondeu: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Aquele que, por causa de mim e do evangelho, deixar casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou terras, receberá muito mais, ainda nesta vida. Receberá 100 vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães, filhos, terras e também perseguições. E no futuro receberá a vida eterna. Como o nosso tema é renúncia, né? Essa história do jovem rico, nós já ouvimos muitas vezes em muitas ministrações por aí. Normalmente a gente sempre foca na parte em que ele coloca uma comparação entre seguir a Cristo e a riqueza que ele tem, né? E, de certo modo, esse texto ele nos faz refletir sobre o que é que realmente tem nos prendido, né? Aqui na Terra. O que é que tem tido mais importância em nossa vida? O que é que tem nos impedido de se entregar completamente a Deus? Quando a gente pensa em renúncia, a gente precisa primeiro definir o que seria essa palavra, né? Renúncia quer dizer abandono de direito, por ser o titular. Recusar, rejeitar, abdicar. Então, a gente está pensando no seguinte: quando a gente está renunciando a alguma coisa, a gente está abrindo mão do direito que nós temos de possuir alguma coisa. E quando a gente fala de renúncia em relação ao Evangelho, isso é a tônica do Evangelho, porque foi essa a proposta que Jesus nos trouxe, né? O jovem rico,
ele cumpria os mandamentos. Talvez de forma religiosa, não de forma completa. Isso tem que nos levar a uma reflexão. Esse é o primeiro ponto para a gente refletir. Então, quer dizer que obedecer os mandamentos não significa que nós fomos de fato transformados. Muitas coisas nós fazemos sem de fato entender por que as fazemos, né? Nós vamos à igreja, nós ofertamos, dizimamos, ajudamos aqui na organização do templo, nos envolvemos em atividades, né, com os irmãos. Nós fazemos muitas coisas, né? Organizamos doações, arrecadamos comida, alimento, nós fazemos roupas para outras pessoas, né? Às vezes a gente vai na casa do outro ofertar o nosso trabalho, enfim. Nós fazemos muitas e muitas coisas. Mas isso não significa que, de fato, nós estamos sendo transformados por aquilo que nós fazemos. No jovem rico, ele obedecia os mandamentos desde pequeno. Então a gente percebe aí que ele não é uma pessoa leiga, né? Ele é uma pessoa cumpridora da palavra, que até aquele momento eles tinham. Eles tinham o Pentateuco, eles tinham os 10 mandamentos. Então, ele era uma pessoa que cumpria com tudo aquilo que os fariseus, na época, né, os mestres da lei, ensinavam. Ele tinha conhecimento do que era considerado correto. E ele cumpria isso. Isso nos mostra que muitas vezes a gente pode se perder no cumprimento daquilo que o Senhor nos mostra, né? Daquilo que o Senhor nos orienta. Quantas vezes nós temos uma atitude muito mais religiosa do que adoradora quando nós estamos no templo? Muitas vezes nós estamos muito preocupados ou com a nossa vestimenta, né? Ou com simplesmente ir à igreja, com algum rito. E aquilo dali é simplesmente uma capa, porque dentro o nosso coração não está naquilo. Nós estamos cumprindo com aquilo que os nossos pais ensinaram, com aquilo que a nossa liderança fala, mas o nosso coração não está naquilo. E é interessante que quando Deus deixou os 10 mandamentos aqui na terra, a intenção desses 10 mandamentos, que a gente consegue compreender melhor quando Cristo, né, se mostra aqui para os homens, era justamente de que nós desenvolvêssemos o amor nas nossas relações. O que é simplesmente não adulterar, não roubar, né? Não enganar o próximo, não desejar aquilo que não nos pertence. É simplesmente uma atitude de amor em relação ao próximo. Eu não vou querer aquilo que não é meu. Por quê? Porque eu o respeito, não quero que tirem de mim, também não quero tirar do outro. Que é justamente como Jesus Cristo simplificou os 10 mandamentos. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração e ao próximo como a você mesmo. Então a gente percebe que a proposta dos 10 mandamentos era introduzir em nosso coração uma atitude de amor e de abdicação realmente da nossa vontade em detrimento do outro. E mesmo aquele jovem rico, observando esses mandamentos, ele não conseguia entender o que realmente aquilo representava, né? Então a gente percebe que ele fazia aquilo de uma maneira muito provavelmente, né, religiosa, superficial, sem entender o sentido daquela atitude. O segundo ponto, né, é justamente o que é que Jesus fala para ele. Jesus Cristo diz o que para ele? Falta mais uma coisa para você fazer. Vá, venda tudo o que tem e dê o dinheiro aos pobres, e assim você terá riquezas no céu. Depois venha e me siga. Jesus Cristo deu 2 orientações. Vende tudo o que tem e dê aos pobres e me siga. E essa proposta é uma proposta revolucionária para aquela época, né? Nós estamos vendo uma pessoa que tem muito dinheiro, que já cumpriu os mandamentos, que ele aprendeu desde pequeno, desde moço ele cumpriu os mandamentos, só que ele agora é colocado diante de uma proposta que é inusitada. Como assim? Eu vou vender tudo o que eu tenho, né? Ele propôs uma quebra de paradigma para aquelas pessoas que viviam debaixo das orientações do farisaísmo. Ele estava dentro das regras. Se eu estou cumprindo as regras, então estou fazendo tudo certo. Por que eu preciso vender tudo o que eu tenho? Essa história ela é muito interessante porque ela nos confronta em que sentido? Se o jovem fazia tudo o que era mandado e ele, na cabeça dele, ele poderia já herdar os céus, e mesmo assim ele tinha uma certa dúvida, ele foi perguntar ao mestre se ele estava certinho, isso nos mostra uma situação. Existem muitos de nós acreditamos que realizar coisas vai nos garantir o céu. Então, nesse momento, essa ideia ela é confrontada.
Então, você observar todos os mandamentos não quer dizer que você vai ao céu. Por quê? Porque Jesus Cristo ele quer nos confrontar de uma maneira muito mais profunda. Primeiro, não é realizar coisas que vai nos levar ao céu. E isso ele completa na segunda proposta dele: vende tudo o que tem e segue-me. O que Jesus está propondo para ele nesse momento é que ele abra mão do controle que ele tinha, que a riqueza permitia que ele tivesse sobre a vida dele. A gente às vezes não percebe, mas muitas vezes o que nos atrapalha, o que nos tira da direção de Deus, o que pode estar nos atrapalhando, né, de ganhar esse céu, de herdar a vida eterna, como esse jovem rico falou, é justamente a nossa necessidade de controlar tudo ao nosso redor. Quando a gente pensa na riqueza, a gente pensa o seguinte: bom, se eu sou rico, eu tenho condições de prover as minhas necessidades, de realizar os meus desejos na hora que eu quero, na hora que eu penso, não é? Então, a riqueza, de certo modo, nos dá muito essa sensação de controle sobre a nossa vida. E quando você abre mão daquilo que você tem, que lhe dá controle, você vai vender tudo aos pobres para ajudar outras pessoas, e você vai seguir a Cristo, você está dizendo o seguinte: olha, tudo que eu tenho para mim não tem valor. O que eu quero, é seguir a Cristo. E eu vou perder o controle que eu tenho sobre a minha vida e vou entregá-lo ao Mestre. E nesse seguir a Cristo, ele começa a ver Jesus como exemplo para tudo que ele vinha fazer. Então, quando você pensa em seguir a Cristo, você está imaginando ali um modelo. O que Jesus Cristo fizer, eu faço também. Então, essa proposta que o jovem rico recebe de Cristo, era uma proposta desafiadora, não apenas, como a gente costuma pensar, pela questão material, mas pelo que isso representa na nossa vida. Então, muitas vezes, a gente não está seguindo a Cristo como a gente imagina que está seguindo a Cristo, porque a gente não abre mão de certos espaços na nossa vida. Como, por exemplo, eu tenho uma necessidade de controlar tanto a minha casa, né, que meus filhos não podem, sei lá, pisar o chão com o pé sujo, que eu causo um problema na minha casa. Não pode, tem que botar a sandália do lado de fora, e eu brigo com todo mundo, e eu fico chateado, né, e essa situação traz um desconforto na minha casa, e por conta dessa minha atitude, eu não consigo refletir a graça de Cristo sobre a minha vida. Então, assim, existem muitas possibilidades onde a gente não quer abrir mão do controle, né? Quantas vezes, às vezes Deus te apresenta uma proposta? Eu vou contar uma situação que eu acompanhei de perto, né? Uma irmã que estava trabalhando e ela simplesmente percebia que não dava para ela continuar trabalhando fora, ela precisava ir para a casa dela, e ela sentia isso no coração dela, né? E Deus colocou isso na vida dela. Então, o que acontece? Ela teve que optar. Ou ela ouve a voz de Deus e volta para a casa dela, e ela crê que Deus vai dar o sustento para a vida dela, ou ela continua trabalhando. E continuar trabalhando, nesse caso, é você manter o controle sobre a sua renda. Você quer ter certeza que a sua renda vem daquele local. E é deixar de crer que Deus vai prover a sua necessidade de outra maneira. Como de fato aconteceu. Ela obedeceu ao Senhor e o Senhor abriu as portas de outra maneira. Ela está ajudando na renda da casa dela de uma maneira onde ela possa estar próximo dos filhos dela. Então, a gente percebe que muitas vezes nós não conseguimos seguir a Cristo porque nós não queremos abrir mão do controle das nossas vidas, né, das nossas decisões. A gente não quer negar a nós mesmos. A gente quer fazer as coisas do nosso jeito. E, no fundo, a proposta que Jesus deu para esse jovem rico foi essa, né? Quantas pessoas realmente vão abrir mão daquilo que possuem ou daquilo que podem decidir ou definir para seguir a vontade de Deus, para seguir os passos de Jesus? Então, a gente percebe que esse jovem rico, o que foi proposto para ele foi justamente isso: abra mão do controle, né? Venha ser como eu. Venha ouvir a voz de Deus e ser guiado pelo Espírito de Deus. Então, isso realmente é muito desafiador para muitos de nós, né? E aí, nesse momento, quando Jesus apresenta essa proposta, Jesus Cristo está justamente apresentando a nova aliança para aquelas pessoas, né?
Então a gente percebe que não é suficiente cumprir os mandamentos. A gente tem que abrir mão do controle, da segurança, né, e permitir que o Espírito Santo de Deus haja dentro de nós e nos transforme de dentro para fora. E é justamente isso que o cumprimento dos mandamentos não consegue gerar em nós. Mas quando a gente abre mão de dentro do nosso coração para que o Espírito Santo de Deus comece a agir e nos mover, aí sim há transformação. E todo o cumprimento dos mandamentos começa a fazer sentido. E a gente consegue cumprir os mandamentos não de modo religioso, não só dentro da igreja, para as pessoas que a gente conhece e vê. A gente consegue cumprir os mandamentos na menor circunstância, lá no seu trabalho, lá na sua casa, né? Às vezes você está numa discussão com seu esposo e você lembra que é melhor você ficar calada para que o Senhor realmente possa agir naquela circunstância. Você abre mão da razão, você começa a orar e espera que o Espírito Santo de Deus comece a trabalhar na sua vida, na vida da sua família. Então, isso é abrir mão do controle também, né? Às vezes a gente quer estar certo o tempo todo. Às vezes a gente quer definir, tomar as decisões o tempo inteiro ao nosso redor, com a nossa família, com os nossos amigos, né? E isso às vezes afasta as pessoas de nós e a gente nem percebe. Mas quando a gente começa a vir, não, eu vou ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Eu não pretendo ganhar essa discussão, né? Eu vou orar por essa circunstância. Ou então, uma pessoa que nos machucou, né, que a gente acha que tem que ser reparada por ela. Mas quando você abre mão de ser reparado, você libera o perdão, o Espírito Santo de Deus age na sua vida, e você não, o Espírito Santo de Deus vai trabalhar com aquela pessoa. E eu sei que no momento certo as coisas vão se ajeitar. Então isso é abrir mão do controle, né? Então o que acontece? Nós temos uma dificuldade de abrir mão do nosso controle e da nossa vontade, né? Porque nós fomos feitos assim para realizar. Isso está dentro da nossa carne. Só que Jesus Cristo, ele tem nos convocado para um novo momento. Ele tem nos convocado para uma nova circunstância. E nós, muitas vezes, não temos dado ouvido a isso. E esse, no início, quando ele esteve aqui na Terra, foi o principal comissionamento dele. Vamos abrir lá em Lucas 23, 24. Desculpe, Lucas 9, verso 23 e 24. Depois disse a todos: se alguém quer ser meu seguidor, que esqueça os seus próprios interesses. Esteja pronto cada dia para morrer, como eu vou morrer, e me acompanhe. Então, a proposta que Jesus Cristo fez para o jovem rico é essa daqui. Quer ser meu seguidor? Esqueça seus próprios interesses, né? Seja pronto cada dia para morrer como eu vou morrer. Pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar nunca terá a vida verdadeira. Mas quem esquece a si mesmo, por minha causa, terá a vida verdadeira. Então, Jesus Cristo, ele está falando isso comigo e com você. Para a gente seguir a Cristo, a gente tem que pôr os nossos interesses de lado. E aí, isso significa abrir mão da vontade, abrir mão do controle. Muitas vezes passar por injustiça, né? Esperar que Deus vai nos reparar, né? Muitas vezes sofrer o dano, coisas que a gente tem uma maior dificuldade. Se a gente estiver numa disputa com qualquer pessoa, em qualquer circunstância, a gente não quer sair por baixo. E seguir a Cristo muitas vezes significa isso, você abrir mão desse controle, dessa disputa e sair por baixo, né? É a gente dar outra face numa circunstância de conflito. É andar 2 milhas, se nos pedem para andar 1. É entregar não só a túnica, mas também a nossa capa, né? É abrir mão de ter razão para manter a paz. É orar muitas vezes em prol das pessoas, né? Você abrindo mão do seu lazer, do seu tempo, e você está lá orando para que Deus alcance as vidas, para que Deus libere a sua bênção sobre a vida das pessoas, né? Então, assim, a gente percebe que a renúncia, ela é a tônica dos seguidores de Cristo. Se nós queremos ser discípulos verdadeiros, nós temos que caminhar na estrada da renúncia. Não é a minha razão, não é a minha vontade. A gente abre mão dos nossos direitos e da nossa vontade para que Deus
realmente se manifeste na nossa vida. A gente, quando percebe Jesus Cristo, que foi a oração que ele fez lá no Getsêmani, né? Deus, se possível, passa de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. O maior exemplo de renúncia que nós temos na Bíblia é o próprio Jesus Cristo, que ele veio, né? Ele tem a natureza divina, mas ele se fez homem aqui. E ele abriu mão da vontade dele, né? Que naquele momento ele estava ali em luta dentro de si mesmo para realizar aquilo que Deus pediu para ele. E ele abriu mão. Ele é o nosso maior exemplo. E assim como Deus é maravilhoso, Jesus Cristo é lindo. Ele não pede nada para a gente que ele não tenha feito. Ele foi lá na cruz, morreu por nós. Naquele momento, a vontade dele foi dizimada. Naquele momento ali, ele abriu mão da vontade dele. E quando ele abriu mão da vontade dele, o que é que Deus fez por ele? Colocou sentado à direita de Deus e pôs sobre baixo dos pés dele todo o direito, todo o poder e todo o domínio no céu, na terra e embaixo da terra. Ou seja, Deus restituiu para ele uma autoridade sobre todas as coisas. Tanto é que nós oramos em nome de Jesus Cristo, porque a autoridade está no nome dele. Essa autoridade foi dada logo depois que ele abriu mão da vontade dele. E a mesma coisa o Senhor está propondo para nós. Quando nós abrimos mão da nossa vontade, ou quando nós renunciamos, né? E nós entendemos que o nosso Deus, ele é soberano sobre todas as coisas. Quando nós abrimos mão da nossa vontade para que Deus realmente seja o principal na nossa vida, nos direcione, nos mova, né? Em amor, nos mova em humildade, em sabedoria, abrindo mão, às vezes, dos nossos direitos, da nossa vontade, né? Em todas as questões, o Senhor nos restitui. Enfim, a autoridade, né? Quantas pessoas são injustiçadas, elas ficam caladas, abrem mão naquele momento de se justificarem, e Deus promove uma circunstância para que aquela pessoa seja louvada, para que as pessoas vejam que na realidade não foi ela a pessoa errada, né? E naquela circunstância ali Deus está restaurando a autoridade daquela pessoa. Eu já vi muitos casos disso, minha mãe já passou muito por isso no trabalho. Então, assim, nós precisamos entender o que é que a renúncia significa na nossa vida. E nós precisamos abrir mão disso, né? De modo voluntário, entendendo que isso faz parte do nosso culto. Então, a renúncia não é apenas para nós colocarmos Deus em primeiro lugar nas nossas vidas. A renúncia é um estilo de vida. A renúncia é uma forma de cultuar ao Senhor. É o sacrifício racional que nós fazemos todos os dias. Porque a gente, às vezes, separa. Eu estou na igreja, eu ajo assim. Eu estou na minha casa, eu ajo assado. Mas nós somos cristãos, nós somos alma, corpo e espírito em todo lugar. Né? Não existe, eu sou cristão apenas na igreja. Eu sou cristã em todo lugar. Isso sim tem que refletir o estilo de vida na minha vida, na vida da minha família. A minha família tem que ser capaz de ver Cristo refletido em mim. Se Cristo não está sendo refletido em mim, as pessoas não têm visto isso, eu não estou renunciando a mim mesmo o suficiente. Então, só para a gente aqui ampliar, fixar na realidade, né? A nossa reflexão, eu vou ler de novo. O verso Lucas 9, 23 e 24. Depois disse a todos: se alguém quer ser meu seguidor, que esqueça seus próprios interesses. Esteja pronto cada dia para morrer, como eu vou morrer, e me acompanhe. Essa é a oferta de Jesus. Quer ser meu seguidor? Eu vou morrer. Morra comigo e me acompanhe. Pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar, nunca terá a vida eterna. Essa versão aqui, ela é muito forte, ela é muito clara. Você põe seus interesses em primeiro lugar, você não vai ter a vida eterna. Assim como o jovem rico, naquele momento, o mais importante para ele é manter a riqueza dele, manter o controle sobre a vida dele e não seguir a Cristo, ele não acessou a vida eterna. Mas nós podemos aprender com essa lição. Então, nós precisamos, né, refletir o que é que você quer. Você quer a vida eterna? Ou você quer o controle aqui na terra? Você está se preparando para o futuro, para o que está por vir? Ou você está se conformando com as questões que nós estamos vivendo nesse mundo, né? Tão marcado por injustiças e violências. É isso que para a gente importa?
Então, eu convido vocês, né, a colocarem comentários na nossa página lá no YouTube, colocar o quanto essa lição pode realmente ter contribuído para a sua reflexão. E se vocês tiverem alguma dúvida, né, os meninos estão a postos para tirar as dúvidas a respeito dessa lição. Coloque um comentário, né? Vamos falar sobre esse assunto. Se vocês concordam, se vocês pensam da mesma maneira, se Jesus Cristo falou de alguma maneira diferente com vocês, né? Eu conto com a colaboração de vocês para que a gente amplie essa discussão, tá bom? Então agora a gente vai orar. E eu agradeço, irmãos, por vocês nos receberem na casa de vocês. E realmente é uma alegria estar compartilhando a palavra de Deus. Pai querido, te louvo por esse momento, Senhor. Que teu Espírito possa ir onde eu não posso ir. Que a tua palavra ele ecoe, ó Deus, e que ela cumpra a função dela, que é cortar, separar alma, espírito, espinha e medula, Senhor, e que teu Espírito nos convença do pecado, da justiça e do juízo, e nos leve a entender o que quer dizer renúncia nas nossas vidas, que nos leve a entender o que é que falta a cada um de nós renunciar, do que é que nós precisamos abrir mão, Senhor, para sermos parecidos contigo, para sermos confundidos com Jesus Cristo, Pai. Essa é a minha oração, Senhor, no nome de Jesus. Amém.